Boa tarde, meu nome é Bernard Smith e hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre os aspectos culturais que estão ligados a essa atividade profissional. Quando a gente conversa sobre os aspectos culturais, geralmente a gente pensa sobre questões muito simples e que são toleráveis, mas nem sempre isso é verdade. É importante observar que vários países, principalmente os países do mundo árabe, têm questões muito específicas em relação à cultura e também à religião. O mundo árabe celebra o Ramadã, que é um período de jejum, onde as pessoas ficam em jejum durante o dia e no final do dia vão realmente se alimentar, fazer pequenos jantares com a comunidade, e também é possível que, eventualmente, quando em uma missão de viagem ao exterior, essas pessoas que estão em viagem possam vir a ser convidadas para um jantar desse. E hoje é comemorado no mundo árabe o fim do Ramadã, Eid Mubarak, como é que é chamado, né? E isso é interessante porque se trata no último dia do jejum, onde as pessoas voltam a novamente a almoçar, a jantar de forma tradicional no dia a dia. Esses aspectos são muito importantes porque quando a gente trata a questão da educação religiosa no mundo árabe, é extremamente necessário entender como é que funcionam os aspectos e que porventura possam influenciar nos negócios. Quando estamos indo para um país desses, onde existe toda uma tradição cultural, é importante, claro, estarmos alinhados quanto a isso e, evidentemente, também entender como é que funciona o dia a dia, justamente para evitar qualquer problemas. É importante considerar que quando estamos em uma missão, evidentemente é necessário conhecer esses aspectos e isso vai influenciar diretamente no dia a dia. Então, seja nos aspectos religiosos, culturais, como entregar cartões de visita, por exemplo, o que é necessário, por exemplo, em se discutir nos momentos anteriores a começar uma reunião. Será que falar sobre futebol ou sobre o clima será o melhor tema a ser discutido, como muitas vezes acontece? Será que é de interesse começar diretamente falando sobre negócios em determinada reunião? Como é que funciona? No mundo árabe isso é muito diferente, porque quando a gente começa a conversar com essas pessoas, existe toda uma tratativa sobre diversos temas antes mesmo de começar a discutir negócios. E no fundo, apesar de estar sendo discutidos negócios, tudo isso vai influenciar a tomada de decisão desses empresários, se existe interesse ou não de se fazer negócio. Outro aspecto também muito importante é a questão da confiança, de se estabelecer um relacionamento onde a questão da confiança acaba sendo mais importante do que até mesmo um contrato. Isso é extremamente importante porque, com base nisso, negócios são realizados internacionais em múltiplos países e sem necessariamente haver a assinatura de um documento formalizando isso. Às vezes, a formalização de um documento é uma mera burocracia para trabalhar com determinadas questões que possam ser necessárias, enquanto que a palavra da pessoa e as atitudes da pessoa são extremamente importantes, mais importantes do que simplesmente uma assinatura em um papel. Bom, falando um pouquinho sobre comércio exterior, né, eu até que estava querendo justamente mostrar esses aspectos culturais. É importante, evidentemente, entender quais são as lógicas de cada país. Cada país, mesmo sendo muçulmano, tem diferenças muito substanciais em relação uns aos outros e, consequentemente, existe a necessidade de se entender aquele país que está sendo visitado ou aquele país com o qual aquela pessoa está sendo estabelecendo algum tipo de contato, algum tipo de parceria, algum tipo de negócio. Então é isso, eu gostaria de apenas dar uma pincelada, posteriormente podemos abordar temas mais específicos quanto a essas questões de comércio exterior para cada país, falando sobre o que é Dubai, por exemplo, a diferença de Dubai para outras regiões dos Emirados Árabes, como Abu Dhabi, que possui diferenças significativas na área da questão cultural, apesar de ser apenas um único país, e que também acaba influenciando os negócios. Como é que funciona os países muçulmanos no norte da África, que também tem toda uma outra característica, muitas vezes considerando a influência dos países europeus, os quais foram colônia no passado, e outros aspectos que possam vir a serem relevantes para o negócio. Obrigado e até logo.